O salmista Davi nos ensina a olhar para frente com fé. Quando nós confiamos em Deus, então nós temos base de alegria, de confiança, porque pela misericórdia do Altíssimo que Ele tem conosco nunca falhará, não vacilará, porque é pelo seu reino não será perturbado aquilo que Deus tem para nós. A fé e a esperança que temos em Deus não serão abaladas. Devemos confiar. A misericórdia dele é o suficiente para garantir a nossa felicidade. E eu tava, eu tava muito triste. E eu falei, Senhor, tenha misericórdia de mim, misericórdia. E esse versículo fala, é suficiente. A misericórdia do Altíssimo é suficiente para garantir a sua felicidade. A nossa confiança na misericórdia de Deus deve ser suficiente para silenciar todos os nossos medos. Temos muitos. Eu falo, eu não tô falando a palavra porque eu sou isenta de ter medo. Eu tenho falhas. Eu sou humana, eu tenho medo. Mas eu confio no meu Senhor. Eu confio. Estando Deus à destra de Cristo, à direita nos seus sofrimentos. Eu tô sofrendo e Deus tá passando comigo. Eu tô sofrendo e Ele tá comigo. À destra de Deus na sua glória, nós podemos ter certeza de que Ele não poderá ser abalado, mas continuará sempre. As aflições nessa terra, as aflições nesse mundo me lembram de que a garantia vindoura de paz eterna é do reino que eu encontrar com Cristo. O que mais, mesmo que eu sofra, mas é justamente esse sofrimento que me faz olhar que eu vou passar por essa terra. E ainda que tenha momentos felizes, maravilhosos, ainda que tenha ainda há sofrimento, então a terra que o meu Pai preparou para mim, a morada que Ele preparou para nós, ela virá e será eterna, paz, não há dor, não há choro. Eles estão confiantes acerca da destruição dos seus inimigos. Então Davi falava, o Deus poderoso, o Deus dos exércitos. E a Bíblia diz que Jesus tem a terra por escabelos dos seus pés. Jesus tem autoridade sobre toda a terra. Todas as nações foram dadas a Cristo. Todo poder, toda autoridade, Ele tem autoridade sobre nações. Os seus inimigos estão debaixo dos seus pés. E o sucesso, olha isso, com que Deus abençoou de Davi até aqui, era uma garantia de descanso, que Deus lhe daria todos os seus inimigos em redor. E era um tipo de derrota total de todos os inimigos de Cristo. Então, Davi, ele teve vitória porque Deus o abençoou. E aqui já é um tipo, tá mostrando para nós como que Deus, Ele é aquele que é o abençoador e é o poderoso, capaz, que coloca todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo. Aqui ele colocou de Davi, mas já apontava para Cristo. A descrição dos seus inimigos. Olha o que Davi fala. Os inimigos de Davi o odiavam. O odiavam porque Deus o tinha separado para ele próprio, para Deus. Ele é meu. Como se Deus falasse, Davi, Davi é meu. Odiavam a Cristo, porque eles odiavam a sua luz. Todos aqueles que refletem o amor do Pai. E é justamente essa luz, a própria santidade, tudo aquilo que é bom, a bondade, e era por isso que eram odiados sem justa causa. E Deus foi odiado em ambos, quando nossos inimigos nos odeiam por causa da luz de Cristo. Na verdade, eles estão rejeitando ao Deus de toda a terra.
os desígnios dos seus inimigos. O que eles faziam? O que eles intentavam? Intentaram o mal contra ti e maquinaram um ardil. Então eles pretendiam lutar contra Davi, mas inimizade contra Davi era inimizade, sabe, contra quem? Contra o próprio Deus. Aqueles que almejam tirar a coroa de Davi estavam almejando tirá-la de Deus, o Jeová, e ninguém pode contra Deus. O que é planejado e designado contra a Deus, contra a fé, levanta. Deus o toma como planejado e designado contra Ele mesmo. O que levantam contra nós quando pelejamos pelo reino, Deus, o Senhor, Ele toma à frente, porque estão se levantando contra o próprio Deus. Só que Davi fala da maldição deles. Eles estavam criando, arquitetando o mal, só que ele não prevalecerá. A sua malícia não tem poder. Eles imaginam coisas vãs. Imagine, a tua mão alcançará a todos. Deus é aquele que tem domínio sobre toda a terra. Mesmo que eles estejam disfarçando pretensões ou tenham profissões de amizade, eles começam a falar, mesmo que estejam misturados com os súditos dos fiéis do reino, mesmo que estejam no meio, mesmo que estejam no meio da igreja, difícil de distinguir entre eles, mesmo que estejam fugindo da justiça e escondendo em lugar fechados, a mão de Deus os alcançará, porque não há como fugir do Deus vivo, não há como sair do alcance das suas mãos. No fim, rochas e montanhas não serão um abrigo melhor do que as folhas de figueira que fizeram no começo. Então é como, lembra de Adão? Adão não pôde se esconder de Deus. Muito menos os nossos inimigos podem também se esconder com montanhas ou rochas. E olha que Deus ele é tardio em se irar, porque ele exerce a sua misericórdia, mas a palavra também fala que ai daqueles que conhecendo o caminho da justiça o negam, ai daqueles que seria melhor que não ouvissem, que não soubessem do caminho da justiça, não ouvissem de Cristo, do que antes o rejeitasse deliberadamente, porque Hebreus fala, e ele é bem claro quando ele traz que aqueles que conheceram a justiça, mas a negaram, e este o negar é uma ação realmente contrária, sabe? Aquele que toma a posição de ficar contra, oposto a tudo que se chama Deus Altíssimo, Onipotente, a Cristo, conhecendo o caminho da verdade, o rejeita, conhecendo o caminho da salvação, e ama caminhos tortuosos, mas contrariamente, conhecendo a Deus e o negando, conhecendo a salvação, o plano de Deus para salvar o homem e trazer a paz, nos cobrir da sua santidade, nos cobrir do sangue de Cristo, esses que rejeitam, eles sim, o Senhor, já tendo exercido a sua misericórdia, porque Ele tem misericórdia, Ele exercerá a sua ira e será a destruição deles. E é uma destruição pronunciada em Lucas 19:27, serão engolidos e devorados. O inferno, a porção de todos os inimigos de Cristo, porque quem vai para lá é inimigo de Cristo, é o sofrimento completo, tanto do corpo quanto da alma. Seu fruto destruirás da terra. Os inimigos do reino de Deus em todas as épocas cairão na mesma maldição. E toda a sua geração será finalmente extirpada. Todo governo, principado e poder opostos a Cristo serão subjugados. As flechas da ira de Deus os confundirão e os farão fugir, sendo apontadas para a face deles. Essa será a sorte dos inimigos audaciosos que enfrentam a Deus. O fogo da ira de Deus os consumirá. Eles não só serão jogados em uma fornalha de fogo, mas ele fará deles mesmos como um forno ou fornalha ardente. Eles serão os seus próprios atormentadores. Os reflexos e terrores das suas próprias consciências serão seu inferno. Aqueles que podiam ter tido Cristo para governá-los e salvá-los,
mas o rejeitaram e lutaram contra ele. Devem descobrir que até a lembrança disso será suficiente para torná-los pela eternidade um fogo ardente para eles mesmos, isto é, um verme que nunca morre. Então, se ouvires a voz de Deus, não tardes, não demores. Vá a Ele, se renda, misericórdia, misericórdia, meu Senhor, porque eu pequei. Eu preciso de Cristo. Eu preciso do Cristo ressurreto que me lavou, que todos os meus pecados, a minha dívida tomou sobre si. Foi com eles até o madeiro. E ali pendurado, a ira de Deus estava sobre Cristo. Ira de Deus que era para estar sobre mim e você. Vá até Ele. Não perca. Não perca-se nesse mundo e à vista quando estiver diante de Deus. Ele fale, rejeitou ao meu filho, a única salvação que provi eu, porque a justiça de Deus é feita. Então, se você aceitar que Jesus pagou a dívida que você tinha com Deus, será salvo. Crê em Cristo, confessa-o, e Ele não negará a ti naquele dia. Jesus olhará para você. Ele falará: o meu sangue, eu vejo em você o meu sangue. Você pode ter pecado, você pode ter feito tantas coisas que afrontam a Deus. Mas se naquele dia Deus, o Pai, ver em cima de ti, na sua cabeça, o sangue de Cristo, que você o aceitou, que você creu, Ele então não verá mais os seus pecados, mas verá que o inocente, o sacrifício perfeito, foi entregue no seu lugar, foi entregue em lugar da tua vida e a tua alma foi comprada por Cristo. Então, que você vá para Cristo, aceite agora no seu coração, creia que Ele é o caminho a Deus, creia que é Jesus, Jesus pagou o preço por você, creia, confessa-o, creia no seu coração e confessa na boca, e será salvo.